Agora Olá, sim, agora sim. que bom. Bom, com alguns minutos, 20 minutos de atraso, peço desculpas a todos. É, poucos problemas técnicos. Com alguns probleminhas técnicos, exatamente. Primeiro começou o meu. O meu não sei porque conectou no Bluetooth, não. Mas boa noite, né? Estão aí, nós temos aí uma turma presente. Acho que alguns saíram, devem estar entrando logo em seguida. Vamos começar, né, Carol? Vamos começar. Vamos falar sobre o mercado imobiliário na Flórida. Quente, mercado quente imobiliário. E a Carol já tem uma plateia também, né? Já estão os dogs estão já querendo participar também, né, Carol? É, ele está sempre do meu lado, aí eles não podiam perder o live também, né? Bom, primeiro agradecer, né, desculpar pelo atraso a todos, né, agradecer a presença. Se quiserem colocar perguntas, né, fiquem à vontade, ok? Nós vamos respondendo aqui dentro do possível, tá? Então, Carol, comentar um pouquinho, né? A gente escuta de muitos clientes a questão de se seria um momento bom se o mercado da Flórida caiu, o mercado imobiliário, né? Se ele está em alta, se ele está em baixa, se é um momento bom para aquisição, para vendas. Então, se você pudesse dar um overview, primeiramente também fazer a sua apresentação, né? Faça, por favor, a apresentação sua, depois eu faço um complemento da Oceanic. Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carolina Arevalo Ramos. Eu sou colombiana, mas meu coração é brasileiro. Eu estou na Flórida há mais de 15 anos. Trabalhei primeiro na Coldwell Banker, hoje eu estou na One Sotheby's International Realty. E trabalho muito com clientes do Brasil. Trabalho nos 3 condados, no condado de Miami-Dade, no condado de Broward, no condado de Palm Beach, mas a minha presença mais forte é no condado de Broward e de Miami. Atendo clientes para compra, para venda de imóveis, para aluguéis, muitos clientes estrangeiros, investidores, e não sei se vocês querem saber um pouco mais. Não, tá perfeito, assim. Na verdade, né, a Carol é uma parceira nossa também, né? Existem também outras imobiliárias que sempre atuam, né, trazendo sempre os clientes, eles têm um interesse. Se ele tem um interesse, às vezes, na aquisição de um imóvel, ele às vezes tem um interesse também numa questão de visto, né? Ou em questões diversas, como nós atuamos em aberturas de conta no exterior, questões tributárias, então sempre a Carol é uma grande parceira. Então, voltando, né, feita a sua apresentação, né, trago aqui uns elementos também da Oceanic Group, uma empresa de mobilidade internacional, muito voltada a questões de vistos, Estados Unidos, como diversos outros países, questões tributárias, internacionalização de negócios, transporte de pets, mudança, investimentos imobiliários, financeiros, então assim, trazemos uma gama de serviços aí para os clientes. Mas, indo para a primeira pergunta, mercado da Flórida, né? Pode ser mais específico, apesar que Flórida como um todo, né? Miami, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale, Boca, como está o mercado? Bom, todos vocês lembram da época do Covid, onde existiam filas e filas de pessoas querendo comprar propriedades, e esse momento mudou, né? Teve uma estabilização nos preços, assim, uma correção, mas hoje eu considero a Flórida sempre como uma grande oportunidade para quem quer investir ou para quem quer morar, porque é um estado que apresenta muitas oportunidades, né? Tem empresas grandes vindo para a Flórida, a infraestrutura
cada dia melhor, se preparando para grandes mudanças. E tem também um atraente muito grande, que são os impostos, né? A diferença de muitos outros estados, temos a ausência do imposto de renda estadual, o que fazem sempre da Flórida um estado que vai trazer muitos investidores e bom, se contar com que o clima é muito agradável, tem praias maravilhosas, geograficamente está numa localização privilegiada e que muitas pessoas, tanto da Europa como da América Latina, sempre têm os olhos colocados no mercado da Flórida. Mas, estou entrando ali, mas, por exemplo, o cliente hoje quer adquirir um imóvel. Está interessante? Está com uma tendência de alta? Está com uma tendência de manutenção? Está com uma tendência de queda? Como está hoje a visão? Hoje estamos em um momento que a gente chama de buyer's market. Isso significa que os compradores têm uma vantagem nesse momento, porque estamos contando com uma quantidade enorme de oferta. O inventário cresceu muito, então hoje uma pessoa que quer comprar tem essa vantagem porque tem mais opções, tem um inventário maior. As casas permanecem um pouco mais tempo no mercado do que anteriormente, elas permanecem em torno de 70 dias no mercado. Então, tem um poder de negociação maior, né? Quem vai fazer a compra. E muitas pessoas ficam aguardando a uma queda na taxa de juros que não vai acontecer como foi anteriormente, de 2%, 3%. Hoje está em torno do quê? De uns 6%, 6,7%? 6,5% mais ou menos, sim, há 30 anos. Então, é um momento ótimo para quem quer comprar, porque tem essa vantagem. Estamos num buyer's market, muito inventário, muitas casas demoram muito mais para ser vendidas, então as ofertas podem ser um pouco mais agressivas, pode se pedir um pouco mais de benefícios por parte do vendedor. E eu acho que assim, a Flórida sempre vai estar em temporada alta. Perfeito. Sim, exatamente. A gente vê, a gente escuta muito, lê muito em relação ao número de famílias, digo, não só americanas, né, como estrangeiras, se mudando para a Flórida, né? Tendo um número elevado aí de em torno de 800, eu não sei se o número é exato isso, mas 800 famílias por semana, por mês não, né, mas sem dúvida por semana, por dia, mas há um número grande, elevado de mudanças para a Flórida, o que faz também o mercado estar agitado, sempre, né? Na verdade, um estado onde, juntamente com o Texas, ficou muito agitado ultimamente, né? Sim, as pessoas vêm em procura de segurança, de estabilidade. Talvez nos outros países não estamos tendo esse tipo de estabilidade política e econômica. E segurança é uma das coisas que mais atrai as pessoas para mudarem para a Flórida. Muitas oportunidades de negócios, um mercado americano que é um mercado gigante para quem quer fazer investimentos ou ser empreendedor. Então, eu acho que é sempre voltado a grandes oportunidades, né? E quando você vai comprar hoje um imóvel, vem outra pergunta que sempre vem né, junto aos nossa equipe comercial, né, de pessoas que estão às vezes em processos de vistos. Hoje, normalmente, qual que é o valor de uma entrada de um imóvel para quem é estrangeiro, que às vezes a pessoa só quer dolarizar também, né, um pouco do seu recurso, e quanto é uma média hoje para quem é um residente fiscal já americano? Sim, existem vários programas e eles vão mudando, mas geralmente para uma pessoa que já pagou imposto durante 2 anos e mora aqui e tem um histórico de crédito,
pode comprar imóveis de 5% de down payment, 10, 15%, né? E para os estrangeiros pode ser 25, 30%. Vai depender muito também do que esteja se oferecendo nesse momento e quem esteja oferecendo esse empréstimo. Né? Mas as facilidades são enormes. E a taxa para o estrangeiro é um pouco mais alta do que para o americano ou para o green card holder, correto? Sim, é um pouco mais alta porque o estrangeiro geralmente não tem um histórico de crédito. Uhum. Mas às vezes os papéis, os requisitos que são pedidos, às vezes são até mais simples para um estrangeiro do que são para aqui. Uhum. Exato. E uma pergunta que também vem sempre, quando eu estou num processo de visto, ou de green card, ou transferência de executivo L, ou o O, né, habilidades extraordinárias, eu preciso mostrar riqueza, preciso ter um imóvel, preciso ter algo assim para demonstrar para os Estados Unidos e não há necessidade, tá? Esse é um visto, normalmente os vistos de profissionais qualificados, eles não olham a questão sua de poder de compra, né? Então, se você tem um imóvel ou não, mas e sim a pessoa, né? A qualificação, background profissional e acadêmico da pessoa, né? Mas hoje, uma dúvida que também chega para nós, em relação a lugares, por exemplo, você pega Miami. Miami você tem uma quantidade elevada de lançamentos, né? Você pega outros locais com poucos lançamentos. Vou pegar Weston, por exemplo, né? Em Fort Lauderdale, onde há poucos lançamentos. Hoje, como que o cliente que tem chego a você tem escolhido essa questão? Eu gosto um que quer mais investimentos, assim, deixar um imóvel investido para aluguel, estou buscando em Miami, local de moradias em Weston ou Key Biscayne. Fala um pouquinho como é que está essa procura, pelo que você sente dos teus clientes. Sim, bom, a maioria das pessoas vem com uma ideia de investir em apartamentos, mais na área de Miami mesmo, mas na hora deles fazerem as contas de quais são seus custos mensais, como são o HOA ou condomínio ou administração, e quais são as vantagens e desvantagens de investir no imóvel versus investir numa casa, acaba se dando conta que talvez seja o melhor caminho investir num single family home, numa casa. Porque os apartamentos, por exemplo, os que não são novos, sempre tem que passar por vistorias, sejam da prefeitura ou vistorias normais, e tem que fazer investimentos em coisas que tem que melhorar do apartamento ou falhas dentro da infraestrutura do prédio. Isso acaba trazendo uma cota adicional de manutenção, que eles chamam de Special Assessment, que junto com o HOA acaba aumentando muito o custo, né, do proprietário. Então, se você vai fazer os números no final, você fala assim, olha, eu acho que esse apartamento não está me deixando muito dinheiro no final do mês. Porém, você pode ganhar sim na valorização de projetos novos, né, quando estão na planta, né? E tem a vantagem de que, sendo novo, você vai ter menos problemas do que teria numa casa, por exemplo, em Weston, onde você teria que provavelmente mexer no ar-condicionado ou repor o roof, porque já está perto dos 25 anos. Então, você tem que colocar no papel e ver realmente qual que seria teu ganho, considerando que são dois tipos diferentes de investimento, né? Apartamento e de casa. Cada um tem suas necessidades diferentes, cada um tem seus custos diferentes. Porém, por exemplo, quem investe em Weston sabe que são famílias que gostariam de ter seus filhos nas escolas públicas e tem uma tendência a ficar mais tempo no imóvel. Então, tem uma rotatividade menor dos inquilinos do que quando você aluga
em um apartamento em Miami, South Beach. E, logicamente, você faz a busca, quando você está indo residir, né? Você faz a busca baseado, se você tem filhos, por exemplo, em zonas de escolas, né, boas, né? Então, e também nessas zonas os valores aumentam, claramente, né? Um ponto, né, eu tive estou tendo nos últimos dias aí várias conversas com equipes de tributação, né, equipes tributárias do Brasil, por exemplo, porque, não sei se todos sabem, e aí é um ponto muito interessante, teve uma alteração ano passado na legislação brasileira, onde agora quem faz um investimento no exterior, né, seja investimento financeiro ou imobiliário, né, tem que sempre fazer, quem deixa em offshore normalmente, né, ou em outros tipos de empresa, tem que colocar sempre uma declaração anual, não pode mais diferir como era antigamente. Ó, imagina, eu pus $1 milhão numa offshore e agora todo ano foi valorizando e eu nunca paguei esse imposto. Agora tem $3 milhões e continuo sem pagar esse crescimento. Agora no Brasil você todo ano tem que colocar o valor de mercado. Isso tem feito assim que muitos clientes paguem, mas muito dinheiro. Eu tive esses dias um cliente que ligou, está com uma conta de R$7 milhões para pagar. Lógico, teve uma valorização muito interessante, tanto em dólar quanto de valor, mas é algo que ele tem que pensar. E aí, já jogando né, no seu colo, né, tadinha para o seu colo, né, a legislação comenta que imóveis, quando você adquire, eles não vão precisar ser atualizados anualmente. O investimento financeiro precisa ser atualizado anualmente, independente se você sacou ou não. Então, lá se tinha 1 milhão e virou 1,5 milhão, com a valorização de criptomoedas ou fundos, ok, você tem que atualizar e pagar aquele ganho de capital. Agora, no imóvel, não, não vai ter essa atualização de valor. Então, pode ser uma diversificação de investimento no exterior, ainda mais com essa nova lei do Brasil e que os imóveis não precisarão ser atualizados, e aí, com isso, você pode ter atualização, o ganho do imóvel está crescendo de valor e não tendo que pagar o governo. Então... Excelente. Bem-vindos todos os investidores em imóveis aqui na Flórida. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Exato. Sempre lembrando, pessoal, caso tenham perguntas, queiram fazer, fiquem à vontade, escrevam aqui as perguntas. Nós podemos ir respondendo, tá? Né, tanto do ponto de vista questões em vista, questões tributárias, questões em outros assuntos, como questões imobiliárias, logicamente, para a Carol. Né? Carol, hoje, o que você tem de interessante, por exemplo, de lançamento? Não sei, Miami, né, Orlando, não sei como é que... O que tem hoje de interessante no mercado? Pensando em novos produtos, né? Tem muitos empreendimentos novos, milhões. Grandes marcas de luxo têm olhado para Miami. Mercedes, Dolce & Gabbana, Bentley, tem o Waldorf Astoria, em Fort Lauderdale tem também muitos novos empreendimentos, o Pier 21. Há opções para todos os bolsos, de todos os tamanhos, e sempre é bom investir na planta, porque realmente quando termina o projeto já vai ter uma valorização. O Elvis... Novo, né? Novo. O Elvis fez uma pergunta aqui, depois, Elvis, se você quiser identificar um pouco melhor, qual o valor médio de uma casa nas proximidades de Fort Lauderdale? É muito amplo essa pergunta, óbvio, né? Até porque, só respondendo o Elvis, assim, tem inúmeras regiões, assim, próximo de Fort Lauderdale, Weston é próximo de Fort Lauderdale, Dave é próximo de Fort Lauderdale, Hollywood Beach é perto de Fort Lauderdale, então, assim,
mas, e lógico, tem casas para o mar, né, com mar, tem casas para o campo, para o golfe. Então, se depois, Elvis, se quiser identificar um pouquinho melhor, ou especificar um pouquinho mais a área ou exatamente o que você comenta, acho que a Carol pode, sem dúvida, te ajudar, mas lógico, você também depois entra em contato com a Carol e busca o seu imóvel ideal. Tá? Então, realmente, tem uma gama grande, e você comentou das grandes marcas, né, vindo, né? Isso é muito atrativo para os brasileiros, que adoram estar linkados a grandes marcas, né? Teve a Porsche Tower, foi um sucesso na época, né? Hoje em dia já está mais consolidada, né? Você atua mais na região de Miami e Broward. Em Orlando você tem uma atuação também forte ou nem tanto, mais nessa outra área? Não, eu trabalho para a Sotheby's e a Sotheby's tem escritórios também em Orlando. Porém, Orlando é um mercado um pouco diferente porque é um Orlando voltado muito um mercado voltado muito ao turismo. Então, você, se for fazer um investimento, tem que analisar direitinho, porque você vai estar concorrendo muito com hotéis, né? Airbnbs, e tem uma oferta gigante. Gigante. Também teve muita construção nova, né? Cidades maravilhosas que foram se criando em torno, como Lake Nona, né? Que teve um desenvolvimento incrível. Mas é diferente, eu acho que é diferente o tipo eu particularmente já tive investimento em Orlando, não foi... valeu muito a pena os investimentos que eram voltados a um aluguel de long term, né? Aquele aluguel que a pessoa mora. O aluguel de short term foi exatamente como você comentou, Carol, que você está sempre algo mais interessante do que o teu. O lançamento do vizinho, ele é melhor do que o teu, porque buscou já alguma novidade. O outro é melhor ainda, o outro é melhor. Hotéis também, então é algo um pouco complicado que você entra muito também nessa linha de batalhar com os hotéis, né? Mas já na linha de long term, né, onde a pessoa mora, reside, eu particularmente tive mais sucesso dentro dessa área, né, retorno dentro dessa área, do que na de short term. Acho que é da mesma forma que você explicou, né, Carol? Sim, com certeza. Quais seriam... o Murilo tem aqui. Quais seriam os melhores locais e opções para compra e revenda de imóveis com perfil de maior liquidez? Quais seriam os melhores locais e opções de compra e revenda de imóveis com perfil de maior liquidez? Olha, eu acho que existem oportunidades em todos os locais. Em todos os locais. O que você tem que ver é comparar se esse imóvel realmente está no preço de mercado, se leva muito tempo sem ser vendido, se a pessoa talvez tem cash, pode ser uma coisa atraente para o vendedor, porque a venda vai ser mais rápida. Geralmente as vendas, entre o momento que a gente tem um contrato assinado por ambas partes, comprador e vendedor, pode chegar a 45 dias. Se você é um comprador cash, pode ser de 30 dias. Então, talvez o vendedor ache que é mais atraente e você possa conseguir talvez um desconto maior, né? Mas o mercado é muito regulado, diferente aos nossos países, né? Então, eu acho que oportunidades existem em todas as cidades, em todos os locais, e que são muito específicas, né? O importante é ter um bom corretor que consiga identificar onde você pode ter um ganho. Eu acho que é legal você explicar, né? Uma grande diferença que há é o portal, na verdade, ali que se tem, onde todos têm acesso, independente, por exemplo, Brasil, você especificamente tem uma exclusividade daquele corretor ou de outro corretor. Aí não, tem uma análise de todos os imóveis que estão à venda, correto? E você tem o corretor do vendedor e o corretor do comprador, correto? Correto, sim. Todos os corretores aqui
temos a obrigação de estar ligados a uma imobiliária e também temos que fazer parte de um board, né? Então, esse board nos proporciona o MLS, que é o Multiple Listing Service, onde estão as informações de absolutamente todos os imóveis e todos os corretores temos acesso às mesmas informações. Então, é público, podemos ver por quanto foi vendida essa propriedade 5 anos atrás, 10 anos atrás, de que jeito foi paga, todas as informações são públicas, né? E isso torna que o mercado seja muito mais transparente, muito mais fácil de trabalhar do que nos nossos países que não existe o MLS, né? Uhum. Isso é uma grande diferença, né? Isso, quando você chega, você acha que um corretor vai ter acesso exclusivo a um... Não, você na verdade busca um corretor que se adapta ao seu estilo, ao seu perfil, e ele vai ter acesso a todos, né, imóveis, sem dúvida. E, aliás, hoje, anteriormente, para você trabalhar a venda de um imóvel, você assina um contrato de exclusividade com essa imobiliária, que através desse corretor você vai conseguir a venda desse imóvel, mas para compra também. Hoje em dia, quando você tem um comprador, o comprador tem que assinar um documento de exclusividade. É uma regra, uma lei, não é se você quer ou não quer, né? Então, você determina que durante um período de tempo, essa pessoa vai te representar e vai te ajudar na procura do imóvel. E foi uma mudança feita o ano passado e todos os compradores também assinam esse contrato de exclusividade. Então, aqui nos Estados Unidos, geralmente, as pessoas trabalham com um corretor, né? Diferente dos nossos países que procuram os imóveis com vários corretores. Aí alguém falando, mas essa lei existe? Pelo que eu saiba, não. Não, sim, foi recente. É recente essa lei, né? Foi de agosto do ano passado. Exatamente, teve uma alteração clara aí. E eu acho que todos... eu conheço amigas corretoras também, não só a Carol, como... né, outros têm falado, foi, né, uma reciclagem de vários elementos ali, porque contratos que eram feitos de uma forma têm que ser feitos de outra, sim, então existe sim. Somos obrigados a fazer esse documento e que seja assinado. Sim. Então, assim, como muitos clientes chegam para nós, né, eu estou mudando para lá, eu gostaria, por exemplo, de já checar. Por exemplo, no Brasil tem muita questão de, olha, eu vou olhar com tempo antes o imóvel, e aí, com isso, eu vou conseguir, de repente, conversar para alugar daqui a uns 3 meses, 4 meses. Nos Estados Unidos não está assim, né? Não é tão... Você não também, lógico, o mercado não está como da pandemia, que tinha filas ali, todo mundo recebendo cash e tal. Mas ele não é um mercado que você consegue, deixa eu me programar para olhar agora algo que eu vou daqui a 6 meses. Né? Pode ser que você consegue ter uma ideia, mas não consegue exatamente buscar o seu exato imóvel, correto? Correto, e dependendo das cidades, vamos falar, por exemplo, de Weston, geralmente eu recomendo para os meus clientes começarem a ver os imóveis para aluguel com um mês e meio de antecedência. Porque provavelmente essa casa já não vai estar no mercado daqui a 2 meses. Às vezes tem alguns condomínios que precisam de avaliar esse futuro inquilino. Então, não é só a avaliação do proprietário, também tem a avaliação do condomínio. E pode ser uma avaliação que pode tomar de 2, 3 até 4 semanas. Então, geralmente, a procura para um imóvel de aluguel se faz com um mês e meio de antecedência, porque o proprietário também não vai te esperar muito tempo mais. Não vai falar assim, tá bom, eu vou esperar 2 ou 3 meses até você vir para poder alugar o imóvel, eu vou deixar ele durante todo esse tempo desocupado, esperando por você. Então, perfeito. Essa é uma dica. Tem uma pergunta se a lei é nacional ou nacional ou estadual. É nacional a lei, né? Nacional. Foi determinado pela Corte Suprema de Justiça. Sim. Não, perfeito. Eu acho que um ponto legal também entender,
isso é uma questão tributária que a gente sempre trabalhou muito, é assim, hoje, se você está diversificando, dolarizando o seu recurso apenas, não está indo morar, normalmente você vai fazer uma aquisição de um imóvel, bom entender que numa sucessão patrimonial, digo assim, numa questão de falecimento, o estrangeiro ele tem uma isenção de US$ 60.000 apenas. Né? O que excede US$ 60.000, ele é tributado como um imposto de doação, né, até 40%. Né? E aí começam as questões de abrir offshore, né? E aí, mas eu vou comprar um imóvel, vou alugar esse imóvel. Então offshore pode abrir uma LLC, né? E a LLC adquire o imóvel. Esses são elementos muito importantes, né? Ter uma conversa tributária quando você está numa aquisição de imóveis, seja ela por uma linha de investimento, aí você é estrangeiro e está fazendo um investimento, ou seja, para quando você já é um morador, né, um green card holder, ou um cidadão, ou está num visto outro, por exemplo, transferência executiva, um L e tal, que você adquire e de uma certa forma você tem uma outra isenção, porque uma hora que você é green card holder ou cidadão americano, aqueles US$ 60.000 passam para quase US$ 14 milhões de isenção por pessoa. 13 milhões, 2025 é 13,99, né? Quase US$ 14 milhões de isenção. E aí não faz sentido você deixar na pessoa física, até para às vezes pegar um benefício, se é o seu primeiro imóvel, benefício de desconto no property tax, né? Que é o IPTU. Né? Então tem vários elementos que você tem que conversar, no mínimo, tributariamente, para que, quando você faça a aquisição, faça certo. Porque eu já ouvi muita gente falando, não, eu tenho minha propriedade, está numa LLC, mas não está numa offshore. A pessoa tranquila, achando que já estava resolvida. E não é bem isso, né? Então, nos procure para uma conversa tributária. Correto? Por isso a importância de estar perto de profissionais que entendem do assunto, né? E eu lembro a Oceane, que está ali para auxiliar todos nesses. Eu lembro que eu fui há um tempo atrás, e aí, um ano e pouco atrás, 2 anos, chamado por era um casal, senhorzinhos, e os filhos estavam preocupados com a idade deles, porque o casal tinha comprado uma propriedade no Porsche Tower, então, se não me engano, era em torno de 3.900 por aí, e colocaram no nome deles, pessoa física, metade. E eles já, assim, para cima dos 80, assim, 70 e tantos, 80, e lógico, todo mundo com uma probabilidade, né, de acontecer algo ali, eles nos buscaram para que analisássemos a situação, e logicamente foi visto, eles não estavam morando nos Estados Unidos, então, assim, a questão de offshore fazia todo sentido, tal, e aí deu essa segurança e um movimento rápido, e a um custo baixo em relação, lógico, à propriedade, o que fazer ali para que não tivesse depois o problema dos 40% numa sucessão. Né? Sem dúvida, você deve ouvir de clientes aí que... eu lembro, eu fui num evento em Curitiba e Curitibano tem muitos com imóveis, né? Muitos, assim, uma vontade assim da cidade sempre. Acho que a questão da sociedade de lá colocou de ter imóveis nos Estados Unidos. E muitos falam, não, eu estou dentro de uma LLC, está tranquila. E não estava bem tranquila, né? Então... Bom, eu tenho visto casos ainda piores que a pessoa não coloca numa LLC e na hora da venda a companhia de títulos tem que reter uma parte do valor porque eles são FIRPTA. Que acontece que anteriormente as pessoas vinham, compravam imóveis, vendiam imóvel e saía esse dinheiro do país. O governo americano falou, não, você não pagou impostos, então agora até você não pagar os impostos, a gente não... Retém 15%, né, da compra, né? Então,
muitas pessoas acabam tendo esse dinheiro retido na companhia de títulos até eles se entenderem com o IRS. Né? Não, isso é bem importante a questão do FIRP, é um processo que dá para ser feito antes ou depois da venda, né? Claramente. Então, o FIRP basicamente é um imposto de ganho de capital ali, retido ali para o estrangeiro, né? Exatamente por essa situação que você falou de levarem o dinheiro embora e não terem depois o governo como cobrar isso, né? Sim. E, Carol... Tive 2 clientes que tiveram que ter o dinheiro retido na companhia de títulos. E você mora em Weston, correto? Moro em Weston, sim. Conta um pouquinho de Weston. Conta um pouquinho ali, né? Por que Weston cidade, sei pelas escolas maravilhosas, mas conta um pouquinho e se puder comentar um pouquinho sobre as cidades, assim, o que está acontecendo, Fort Lauderdale, o que está acontecendo em Miami, então fala um pouquinho aí como é que está. A cidade de Weston foi construída no terreno que inicialmente era da Disney e é uma cidade totalmente planejada, onde se tem muitos condomínios fechados, né? Condomínio fechado, tem algumas casas que não são dentro de condomínio fechado. Existe muito verde, lagos, a parte dos jardins é impecável, a manutenção da cidade é incrível e as pessoas que vêm morar aqui vêm principalmente pela qualidade do ensino das escolas públicas. Temos várias escolas elementary, temos só 2 escolas de middle school e uma escola de high school. A escola de high school proporciona muitas oportunidades para os estudantes para poder fazer matérias já de faculdade. A cidade tem muita segurança, tem sido considerada como uma das cidades mais seguras no estado da Flórida, com grande qualidade de vida, muitos parques. Encontra-se localizada a 30 minutos de Fort Lauderdale, 30 minutos do aeroporto de Fort Lauderdale, das praias. Estamos a 1 hora e 20 minutos de Naples e estamos a 1 hora de Miami. Vai depender do trânsito, lógico. Pode ser 45 minutos, 4 horas da manhã, sem trânsito. Pode ser 1 hora e meia, se vai num horário mais congestionado. Uhum. E também tem escolas particulares, não só as escolas públicas. E temos um pequeno centro que é muito charmoso, que lembra um pouco o centro da Disney. Onde as famílias se reúnem durante os finais de semana, vários parques grandes, outros locais comerciais, mas nós não temos, por exemplo, um Walmart, um Target como supermercados, porque eles realmente querem que não venham pessoas de fora para a cidade, para que continue sendo aquela cidade com muita segurança. Perfeito. Em relação a imóveis comerciais, né, você também tem atuação em imóveis comerciais? Eu tenho uma parceria com pessoas especializadas em imóveis comerciais, mas eu não trabalho com imóveis comerciais. E o que você tem sentido, né, ouvindo assim sobre Miami, Fort Lauderdale, Boca, West Palm Beach, Tampa? O que está... lógico que Miami está borbulhando, né? Escuta muita coisa. Ouvi também muito de Tampa, né? Que a cidade teve um crescimento muito forte. E nos outros centros, como é que você tem ouvido Boca, West Palm Beach, Fort Lauderdale? Bom, todos estão no mesma pujança assim para o alto aí? Eu diria que West Palm Beach sim, está tendo muita procura, né? Mas, sem lugar a dúvidas, Miami, principalmente porque Miami vai ser, por exemplo, a sede de grandes eventos, como vai ser a Copa do Mundo, temos a Fórmula 1, temos grandes projetos como aquela ponte maravilhosa que vai ter, que se chama o Signature Bridge. Tá vindo um centro comercial gigante, um desenvolvimento enorme em Miami. Então, eu acho que isso está colocando Miami nos olhos de muitos investidores.
todos esses projetos novos e acho que está por cima de Tampa, de Orlando, de West Palm Beach. Eu acho que tem uma procura bem maior. Uhum. Então, e como nós estamos vendo, você falou já no início, também os lançamentos de grandes marcas, sempre trazendo para Miami ali, né? E agora temos o Brightline, que é o trem que está comunicando a cidade de Miami, tem uma parada na Aventura, em Fort Lauderdale, em West Palm Beach, e com projeção, agora já chegou até Orlando, e com projeção de continuar crescendo. Então... tem um cliente nosso aqui, o Leandro, aqui falando, bora montar um Unity Hotel, que ele tem uma rede de hotéis, né, em várias cidades de São Paulo, em Miami, sem dúvida, Leandro. Vamos, tem um Mundial de Clubes este ano, tem a Copa de Futebol, vai ter as Olimpíadas, tem a Fórmula 1, tem o Miami Open de tênis, então o hotel vai estar lotado sempre. Eu vou sempre aproveitar e lembrar que nós vamos ter evento. Carol vai estar conosco no evento aqui no Brasil, né? A partir do dia 11 de junho em Santos, dia 14 de junho, 11 de junho é uma quarta-feira, se não me engano, 14 de junho em São Paulo, um sábado, 17 de junho em São José dos Campos, muito bacana, assim, Carol vai estar, né, também aqui, já tem clientes marcando pessoalmente para conversar com ela, né? Santos, aí, ó, Santos, dia 11 no Novo Hotel, em São Paulo, no dia 14 no Intercontinental, no Hotel Intercontinental, tem São José dos Campos também, dia 17, sempre disponível para reuniões também, então, assim, vai ser muito bacana, né? Já confirma a presença aí. Tem nosso site, nas redes sociais aí, como se inscrever. Inscrição é gratuita, tá? A gente atrasou, peço desculpa do início um pouquinho, então a gente vai dar um pouquinho de continuidade aí, uns 10 minutinhos a mais, que possam ter perguntas, né? Aí, né, no Hotel Faro, né, em São José dos Campos, estou colocando aqui os elementos, tá? A Sabrina chamando para a Bahia. Sim, Sabrina, já está na lista lá para a gente ir para a Bahia aí, sem dúvida, né? Então, agora no segundo semestre, nós sempre fazemos nossos eventos trimestralmente, né? Então aí já tem pessoal também de Maceió solicitando, também de Brasília sempre, né? E Belém, né? Então, Sabrina, contatos políticos da área. Ótimo, isso é bem interessante, né? Então, um pouquinho mais sobre imóveis, né, na Flórida. A gente comentou da parte tributária, então se atentar bastante a questões tributárias quando você está buscando, né? Tanto imóveis, na verdade, de comerciais você tem parceria, mas imóveis residenciais, tanto casas quanto apartamentos, todo tipo, você atua claramente, né? Nós atuamos na Oceanic, toda a parte de vistos, né? E não só, também vistos de turistas, né? Nós fazemos também parte de turismo para visto turista para Austrália, Canadá, para Nova Zelândia, China, Índia, né? Atuamos bastante dentro dessa área também, né? Não só Estados Unidos como tal, como cidadania europeia também, né? Teve aí uma questão da Itália forte aí, que tá tendo a alteração lá, passou no Senado e na Câmara, mas vão entrar com questões judiciais ainda em cima, então está valendo o processo, né? E diversas outras frentes, né? Transporte de pets, câmbio, investimentos financeiros e imobiliários. Então, vamos falar dos investimentos imobiliários. Carol, elenca aí 3 lançamentos quentes aí que o cliente fala, eu quero Miami. Você falou tão bem de Miami, vamos lá. Onde colocar o dinheiro em Miami? Bom, um dos projetos que eu gostei muito é o Ela
em Miami Beach, porque é um projeto que, além de estar muito próximo da praia, vai permitir o Airbnb. Então, quem quiser investir... Qual o nome? já que Qual o nome do Ela, projeto? ELLA, Ela. Ela. Uhum. É um dos projetos que realmente me chama muita atenção. Outro que eu adoro, que fica em uma ilha que se chama North Bay Village, se chama Shoma Bay. Por que eu gosto desse projeto? Porque embaixo vai ter a AFA, Associação de Futebol da Argentina. Então, é um projeto onde você também vai poder fazer short-term rentals, né? E pelo fato de ter a AFA por perto, vai trazer muitos jogadores de todas as partes do mundo. E se você é um investidor que quer fazer short-term rentals, provavelmente vai ter muitos clientes. E é uma ilha que está se... Antigamente, os construtores olhavam sempre para Brickell, Midtown, Edgewater, e era proibida a construção em North Bay Village de prédios acima, acho que de 6 ou 8 andares. Agora que é permitido, chegaram novos prédios para North Bay Village e a ilha está surgindo. Vai ter um centro comercial maravilhoso, parecido o centro comercial do Brickell City Center. Então, está vindo muito investimento. Então, é um dos outros projetos muito interessantes. E para os nossos clientes que também, às vezes, não estão pensando ainda por alguma condição ou financeira ou de momento, quiser a parte de aluguel, você também atua na parte de aluguel. Claro, também atua na parte de aluguel, sim. Uma das coisas mais importantes para um investidor é ver quais são as regras da associação, do HOA. Porque realmente o HOA pode te ajudar ou pode te prejudicar muito. Por exemplo, muitos prédios não permitem que o primeiro ano a pessoa tenha um inquilino, ou até o segundo ano. Então, você tem que dar uma olhadinha em todas as regras mesmo, porque, de repente, você compra e você não pode ter inquilino no primeiro e no segundo ano. Então, você tem que avaliar direitinho. Ou, por exemplo, não deixam ter cachorros. Tem outros condomínios que, por exemplo, são orientados para pessoas que têm mais de 55 anos. Então, é importante dar uma olhada detalhada a todos os requisitos que tem cada um dos condomínios. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta do Leandro. Qual a dificuldade para se alugar um imóvel na Flórida? Quais, normalmente, exigências normais? Não é? Lógico, cada um pode ter algum detalhe, mas um pouco de standard. O que é hoje em dia? É uma pergunta super, super importante, porque geralmente os americanos aqui têm um credit score, né? Então, é uma avaliação do histórico de se você é um bom pagador, né, das suas dívidas, né? Quando você não tem isso, geralmente o proprietário vai te pedir mais meses de pagamento adiantados para poder ter certo tipo de segurança. Quando você vai alugar um imóvel aqui, você tem que pagar o primeiro mês, o último mês e um depósito de segurança. Esse depósito é devolvido depois do término do contrato. Mas quando você não tem esse histórico de crédito, às vezes você enfrenta essa dificuldade e você tem que pagar talvez 4, 5 meses adiantados. Outra coisa que eles vão te pedir é que você comprove seus ingressos. Eles aceitam que seus ingressos venham do Brasil, não tem nenhum problema. Mas seus ingressos têm que ser 3 vezes o valor do aluguel, tá? Então, você tem que ganhar 3 vezes esse valor. Se o aluguel é $3.000, você tem que normalmente comprovar por volta de $9.000. Então, se $3.000 do aluguel, normalmente, lógico, pode ter exceções, mas comprovar entradas ali de volta de $9.000. Correto, isso. Se você tem um cachorro, por exemplo, você tem que deixar também um depósito.
tá? Pode ser um depósito que devolve, como pode ser um pet fee, que é um fee que não vai ser devolvido, tá? Então, às vezes te pede uma certidão de antecedentes criminais. Então, você também tem que providenciar essa certidão de antecedentes. E, basicamente, comprovação de ingresso são mais importantes, que você não tenha tido nenhum eviction, isso significa que você não tenha sido despejado de nenhum outro imóvel anteriormente, então também é outra coisa que eles pedem. As pessoas preferem alugar quando se tem 2 ingressos, né, mais do que um, mas às vezes um é o suficiente para cobrir o aluguel. Mas eu tenho visto que realmente fala assim, bom, e se um dos dois perde o emprego, então o outro está empregado, então eu prefiro quando é um casal que os dois têm ingressos. Mas se um deles já tem ingressos suficientes, geralmente são aceitos. Sim. Aqui a gente está colocando, né, toda semana, toda quarta-feira a gente está com, normalmente quarta, né, tem alguma exceção que vai mudar o dia, mas sempre com temas diversos aí, né, sempre elementos aí que tragam interesse aí do nosso público, né? Já está tendo uma recorrência muito interessante, né? Mas você colocou um ponto bem interessante, né? Acho que também colocaram aqui também o tamanho do PET, né? E na questão de regras, se é uma taxa ou é algo que vai ser reembolsado. Mas basicamente respondendo ali era normalmente as tendências, o ponto é mais quantos depósitos a mais você vai ter que dar para manter, né, para poder pegar aquela propriedade, mostrar essa entrada de recursos, então alguns elementos assim que podem tranquilizar o proprietário quanto a isso. Tá? Na minha experiência, quando o proprietário é estrangeiro e teve que passar por essa situação, ele tende a ser mais flexível. Porque fala assim, eu entendo, eu também não tive histórico de crédito, então tende a ser um pouco mais flexível, né? Uma coisa que às vezes choca para muitas pessoas, mas eles pedem os extratos bancários dos últimos 3 meses. Então, não é todo mundo que gosta de compartilhar esse tipo de informações, mas na maioria das vezes você tem que apresentar os extratos bancários dos últimos 3 meses. Não, perfeito. Então, assim, pessoal, hoje agradeço, peço desculpas ali pelo início conturbado, né? Tivemos um probleminha de senhas de entradas de internet, vários elementos ali, né? Fiquem de olho sempre também nossas publicações nas nossas redes, sigam as nossas redes, né? No Oceanic Group, né? Também a Carol, né? Então, a Carol por favor, Carol, pode falar as suas redes, como te seguir, como contactar você. Lógico que a gente sempre perguntando, a gente vai encaminhando para os clientes e investidores também. Por favor. Sim, bom, eu posso ser contatada por e-mail ou mandando uma mensagem pelo Instagram também. Tem uma página web que é www.yourhomesin Florida, mas Florida não é a palavra toda, é FL. Então, yourhomesinfl.com. E eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta que tenha. Se quiserem também. E lembrando que vai estar conosco nos eventos agora em junho. Então, quem quiser falar pessoalmente com a Carol, já estão super convidados para os eventos. De novo, Santos, São Paulo, São José dos Campos. Evento gratuito, onde vamos falar da parte de tributação, investimentos imobiliários, vistos temporários e green cards, dos mais variados, e alguns outros temas, como cidadanias europeias e transporte de pets, e em alguns outros, mudanças e tal. Agradeço mais uma vez a todos, e a participação também em perguntas, aqueles que o Elvis, eu lembro que vai especificar um pouquinho mais ali para você, depois ele vai fazer algumas perguntas específicas de alguns imóveis, E semana que vem vamos estar aí também presente. Oi?
Tá, ficou no mudo. Não sei porque agora ficou no mudo. Bom, agora deve ter a internet. O mesmo problema da internet do início aconteceu agora. Por ter essa oportunidade de poder participar nesse live. E espero vocês em São Paulo, em Santos, em São José dos Campos. Sim. E poder a colombiana mais brasileira que existe. Meu coração é brasileiro, meu marido brasileiro, minhas filhinhas brasileiras, então... Tá ótimo. Muito obrigado a todos, um abração, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.